Não deixa de participar do Manhã no Ar com a gente. Manda pra cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Basta enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo contando aí o seu problema que a gente te ajuda a tentar encontrar a solução, colocando o seu problema diretamente em contato com a autoridade que pode resolvê-lo. Nosso WhatsApp é 99225-8767 e você sabe, também pode entrar em contato com a gente através da página do Facebook, essa que aparece aqui no telão. Vai lá, interage, curte, que a gente adora esse contato que a gente tem com você através das redes sociais. Agora vamos direto lá para cima, para o RC Cop, onde o Adeilson Buquerque traz todas as informações do tempo e do trânsito nessa quarta-feira na nossa cidade de Manaus. Então, o sol volta a brilhar, parece, pelo menos parece, Adeilson, que a fumaça amenizou um pouquinho na manhã dessa quarta. Bom dia. Oi, Dani, bom dia para você, um bom dia especial também para Nayane, lá no Águas Claras, na zona norte da nossa cidade, acompanhando a nossa programação. Dani, aqui para o lado da zona sul, o negócio está meio complicado, a fumaça continua bastante intensa, inclusive a gente já atravessou a capital do Amazonas, saímos ali do Aeroclube, né, da zona centro-sul da nossa cidade, por lá até que a questão dessa fumaça não está tão intensa, mas continua mais uma vez de forma veemente em quase toda a nossa cidade, né? Mas em alguns pontos, em algumas zonas, um pouco mais intensa. Aqui, por exemplo, sobre o Aleixo, por lá, a fumaça, a cortina de fumaça muito mais intensa, inclusive até sufocante para a gente quando nós atravessávamos a equipe do RC Cop aqui para o lado da zona sul da nossa cidade. A temperatura média para hoje, 26 graus, a sensação térmica de 29, possibilidade de chover de 25%. E o pôr do sol que o Alex mostra agora o nascer às 17 horas e 50 minutos. O sol, até que já deu o ar da sua graça, a fumaça não atrapalha tanto o sol nesse início de quarta-feira, ainda bem. A máxima do dia, 35, e a máxima sensação do dia de 41 graus. Vamos ter mais uma vez, Dani, um dia mas muito quente, e a fumaça, como a gente mostra agora ali para o lado da Zona Leste, muito mais intensa, Dani. E eu acho que muita gente como eu também sentiu hoje à noite, durante a madrugada, né? Quando a gente abre a janela das nossas casas, ou mesmo quando a gente sai à rua, quem acordou bem cedinho, como é o caso da produção aqui do Manhã no Ar, a gente já sente logo de madrugada essa fumaça, esse cheiro de fumaça muito intenso. E agora, você mostrando a imagem aí de cima, através das câmeras do Alex e Adeilson, fica muito claro assim que tem parte da cidade. Agora, a gente está mostrando ali o centro, Rio Negro ao fundo, no alto da sua tela. A gente nota que a gente consegue ver pelo menos uma linha ali do horizonte da outra margem do Rio Negro. Mas realmente, quando a gente faz o 360 e que a gente vai ali para a Zona Leste, a gente vê que está bem fechado realmente a cortina de fumaça, infelizmente. Adeilson, daqui a pouco eu volto com você com as informações de trânsito, porque agora a gente vai continuar nesse assunto da fumaça. Ontem à noite, mais uma vez, a população de Manaus sofreu com a fumaça intensa e o ar poluído. É o 20º dia seguido assim. O que se vê é muita gente reclamando de cansaço e falta de ar. Na contramão das autoridades, as autoridades tentam combater e punir os responsáveis pelas queimadas que se alastram pelo nosso estado, infelizmente. Até agora, já teriam sido aplicadas multas que chegam a 8 milhões de reais. Com o ar poluído, fica ruim até de respirar. E se para os adultos é difícil, imagina para os pequenos. O que eles sentem? É isso que você está falando, né? O ar dorme, passa mal e fica gripado, toda hora essa mudança aí é complicado. E por causa da fumaça, algumas pessoas têm evitado sair de casa. Semana passada eu passei mal, né? Com essa fumaça, com ânsia de vômito, o olho ardendo, né? E a gente evita até de sair de casa, né? Por causa dessa fumaça. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só neste mês foram registrados 700 focos de incêndio no Amazonas. E aqui em Manaus, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebeu dezenas de denúncias. Nas últimas 2 semanas, a SEMAS atendeu 80 denúncias de queimadas urbanas, sendo 6 flagrantes sem denúncia protocolada e que resultaram em notificações. Enquanto a fumaça continuar na cidade, o jeito é tentar conviver com esse incômodo. A gente fica, né, se não dá para enxergar direito, né?
É difícil, não? Também você cheira mal. E a gente sente, principalmente quando eu vou dentro do ônibus, né? Que não é, a situação não é fácil não, né? E eu acho que isso vai continuar até dezembro, né? Até a época da chuva. Para suportar esse negócio, haja hospital. Infelizmente é exatamente isso que as autoridades preveem, né? Um novembro ainda de muito calor e vai amenizar lá para o fim de novembro, início de dezembro. A gente vai voltar com a Adeilson Albuquerque. Agora sim, Adeilson, a gente vai falar sobre trânsito. Nós estamos nesse momento sobrevoando a bola da Suframa. Aparentemente tudo tranquilo por aí, né, Adeilson? Isso, Dani. Nós estamos mostrando neste momento agora a rotatória aqui da bola da Suframa, na zona sul da nossa cidade. Inclusive agora nós estamos falando também simultaneamente, Daniela Sayag, com Wilson Lima, para os nossos amigos ouvintes do A Crítica Notícia, da Rádio A Crítica FM 93.1. A gente observa que o fluxo de veículos neste início de manhã aqui na bola da Suframa é intenso, mas está fluindo ainda. Esta situação, este ponto aqui da nossa cidade, a bola rotatória que recebe o fluxo de veículos para quem vem da Cachoeirinha, da parte central da nossa cidade, aqui pela Costa e Silva, assim como também para quem vem da Zona Leste, ali pela General Rodrigo Otávio. A gente observa que ainda é bastante tranquilinho, podemos colocar assim, o fluxo de veículos aqui na bola da Suframa, mas é claro, daqui a pouquinho a situação vai ficar um pouco mais intensa, até porque o horário vai passando e muita gente vai saindo ali da Universidade Federal do Amazonas, daquele lado, vindo da Zona Leste também, para o lado aqui da Zona Sul, e daqui a pouco o fluxo de veículos, principalmente aqui na rotatória da bola da Suframa, vai ficar muito mais intenso, sem dúvida nenhuma. Dani e Wilson Lima. Adeilson, agora são 6 horas e 36 minutos. Adeilson e todo mundo que acompanha a gente pela Rádio A Crítica nesse momento também. A gente vê que esse é o horário também de entrada, né, das fábricas do distrito. A gente está sobrevoando nesse momento o distrito industrial e a gente vê que o movimento, inclusive de ônibus, tudo dentro do normal, né? Nenhuma ocorrência aí pelo distrito, Adeilson? Não, por enquanto não, nenhuma ocorrência. A gente observa realmente apenas o grande número de veículos, principalmente micro-ônibus e ônibus um pouco mais convencionais por aqui, até porque muita gente vai embora para o trabalho, os industriários começam daqui a pouquinho os seus trabalhos dentro de suas posições dentro do distrito industrial. Por enquanto a gente observa que o fluxo de veículos é intenso, como Alex Gomes mostra neste momento aqui na bola da Suframa, mas ainda fluindo aqui principalmente na bola da Suframa, na zona sul da nossa cidade. Daqui a pouco, sem dúvida nenhuma, tanto ônibus como micro-ônibus, assim como caminhões e carretas também que passam por aqui, já que é uma área delas no distrito industrial. Daqui a pouco o fluxo vai ficar um pouco mais intenso, sem dúvida nenhuma. Eu queria mostrar aqui, comandante, vamos seguir só um pouquinho direto aqui para a gente mostrar a Costa e Silva. Tem uma lentidão aqui, Dani, na Avenida Silves, e a Costa e Silva Popular Silves, que dá acesso ao centro da nossa cidade. Está aí, o Alex mostra no sentido centro, bola da Suframa, tem essa pequena lentidão aí, ó, que a gente observa, mas é devido ao semáforo lá na frente. Mas depois que o condutor passa deste trecho aqui que a gente está mostrando, próximo aqui do Igarapé, a gente observa que depois, um pouco lá, já na proximidade ali da bola da rotatória aqui da Suframa, o trânsito já segue um pouco bem mais tranquilinho. Mas neste trecho aqui um pouco lento devido ao semáforo, reitero, mas depois do cruzamento o fluxo fica bem mais tranquilinho aqui na Costa e Silva, a Popular Silves, que dá acesso ali para o distrito industrial. Dani. Obrigada, Adeilson Albuquerque. Daqui a pouco a gente volta com você. Até já. A gente continua falando aí de trânsito, um assunto de muito interesse para os motoristas. Os radares de fiscalização eletrônica que ficaram inoperantes por 7 meses começam a ser reinstalados já na próxima segunda-feira aqui em Manaus. Mas uma das empresas vencedoras do consórcio já foi condenada pelo crime de formação de cartel em licitação. O consórcio Manaus Seguro ganhou a licitação de mais de 7,5 milhões de reais para instalação e manutenção de 36 radares pela cidade. Os equipamentos começam a ser colocados nas ruas na próxima segunda-feira. A gente começa pela Avenida das Torres, pela Efigênio Salles e pela Altasmirim. Então são 3 vias que os índices de acidentes são bastante altos. E vamos agora avançar também para colocar o radar na Avenida Santos Dumont, aquele trecho ali que vai para o aeroporto. O consórcio ganhador da licitação é formado por 3 empresas.
Segundo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o administrador desse consórcio é Labib Faú Awad. As empresas são Ensim e MFJ Comércio. Labib Faú Awad é um dos donos da Cosladel, empresa condenada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e denunciada pelo Ministério da Fazenda pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de cartel e fraudes em licitações. Aqui no Amazonas, a empresa foi denunciada pelo Ministério Público Estadual por desvio de dinheiro público. A Cosladel prestou serviço à Prefeitura entre 2010 e março desse ano. A outra empresa do consórcio, a Ensim, também foi condenada pelo CAD em São Paulo pelo crime de formação de cartel em licitação. Em nota, o Manaus Trans afirma que o consórcio vencedor cumpriu todos os trâmites legais e, por isso, estaria, então, apto a assinar o contrato com a administração pública. De acordo com o Procurador-Geral do Ministério Público do Estado, Fábio Monteiro, esse processo aí vai ser encaminhado aos promotores do patrimônio público e do Grupo de Combate a Organizações Criminosas. Segundo o procurador, em 2010, a Prefeitura havia se comprometido a não renovar contrato com a empresa Cosladel, denunciada aí na época por desvio de dinheiro público. Os procuradores vão analisar a licitação para ver se, inclusive, não há intenção aí de fraudar o poder público e, lógico, que nós continuamos acompanhando esse assunto. A polícia levou às ruas ontem a Operação Pacificador. O trabalho é para tentar acabar com a ação criminosa em bairros considerados mais perigosos aqui na capital. Esse levantamento foi feito através de um mapeamento que aponta os altos índices de criminalidade nesses locais. No primeiro dia de ação, drogas e uma arma de fabricação caseira foram apreendidas. A ordem agora é agir de forma mais dura contra os pontos de vendas de drogas que ficam perto de locais de homicídios. A nossa determinação é incomodar. Onde estiver ocorrendo homicídios, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os órgãos de segurança estará presente em todos esses locais. A Operação Pacificador, deflagrada na manhã de terça-feira, tinha 15 mandados de busca e apreensão para cumprir e levou mais de 50 policiais civis às ruas da Zona Leste de Manaus. 4 jovens com idade entre 18 e 22 anos foram presos. Isaac Ramos tinha materiais usados para refino de drogas. Micael de Souza tinha um mandado de prisão em aberto. Stanley da Silva estava com 59 trouxinhas de oxi e uma porção de cocaína. E Igor Vasques foi detido por porte de arma. Um dos objetos que mais chamou a atenção da polícia durante a Operação Pacificador foi essa arma aqui, de fabricação caseira. Ela utiliza peças de uma arma calibre 12 e ninguém sabe ainda se ela realmente foi usada recentemente. O calibre 12 é essa bala aqui, ó, que causa um estrago muito grande quando atinge uma pessoa. O Igor, que é quem estava no poder dessa arma, disse que a coronha dela, uma parte dela, foi quebrada. A polícia agora vai fazer uma perícia para verificar se ela foi utilizada recentemente. Essa é apenas uma das primeiras operações programadas para conter o aumento de mortes em Manaus. E após apresentar um dos suspeitos de matar um sargento da PM no Tarumã, em maio desse ano, a Polícia Civil procura agora por mais 2 homens acusados de ter participação nesse crime. As imagens das câmeras de segurança que registraram a ação dos assassinos estão sendo fundamentais para a investigação. Vamos ver a reportagem. As imagens das câmeras de segurança mostram 2 homens atravessando a rua de uma casa minutos antes de tentar cometer um assalto. Na moto chega o sargento da Polícia Militar, Elcir Lima da Silva, que estava fazendo a segurança do local. Ele é recebido a tiros e tem a moto levada pelos assaltantes. Um dos homens que participou desse crime em maio deste ano é Romário Correia Chaves, que foi preso depois de confessar que matou o policial. Ele veio depois justamente a respeito da morte do sargento, né? Nós já tínhamos levantado a participação dele, não tínhamos a confirmação. E com a confissão dele, foi possível que nós representássemos a Justiça ontem mesmo, que prontamente nos atendeu expedindo o decreto de prisão preventiva contra ele enquanto ele prestava depoimento aqui na delegacia. A delegacia especializada também divulgou a foto de Everton Ricardo Lima, o outro homem que aparece atirando no sargento. O delegado titular informou que o terceiro suspeito do crime também é procurado, embora a polícia tenha informações que ele possa estar morto.
Muito mesmo, né? Qualquer informação que possa ajudar na investigação desse crime pode ser repassada para o Disque Denúncia da polícia. Anote aí, 181. Você sabe qual é a necessidade de registrar um boletim de ocorrência quando sofre algum tipo de ação criminosa? Pois é, muita gente não dá importância para esse documento, mas é através desse documento que a polícia consegue identificar o dono quando, por exemplo, o bem roubado for recuperado. E também serve para que a Secretaria de Segurança decida que áreas deve receber um policiamento mais efetivo na cidade. Vamos ver como é que funciona esse trabalho na reportagem da Thea Morel e do Jefferson Salles. Esta jornalista foi assaltada na zona centro-sul de Manaus. Ela esperava o ônibus quando 2 homens pararam e levaram a bolsa com os documentos e o celular. Ela decidiu que não iria registrar boletim de ocorrência. Não procurei fazer um BO porque geralmente celular é bem difícil de reaver, né, nesses casos. E aí, como eu já estava com os documentos em mão, que era mais importante, eu deixei para lá. Ela não é a única. A polícia sabe que muita gente não acredita que possa recuperar o objeto e acaba não fazendo o BO. O documento é necessário para dar início ao inquérito policial e pode ajudar a manter o infrator na cadeia. A vítima fazer o registro, pois caso a polícia encontre o bem que foi relatado no BO, a gente possa devolver para a vítima e também enquadrar o criminoso com que foi encontrado o bem por roubo, furto ou até mesmo receptação. Em alguns casos, o BO pode ser feito pela internet. Quando isso não é possível, a vítima tem que procurar o distrito de polícia mais perto do local onde ocorreu o roubo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a julho deste ano, foram registrados quase 25 mil BOs de roubos em Manaus. Em 78% dos casos, as vítimas eram pedestres. Os comerciantes foram alvos dos bandidos em 7% dos casos. Os assaltos a ônibus aparecem na lista com 3% dos registros. E em 42% dos casos, a queixa na delegacia é de roubo de celulares. O boletim de ocorrência pode ajudar a identificar o dono de um item furtado. Se a polícia recuperar aquele item, um celular, por exemplo, todos os dados já podem ter sido deletados, mas existe um código nos aparelhos. E se ele for recuperado, o dono pode ser identificado e o celular devolvido só consultando os dados que estão no BO que foi registrado na polícia. O centro é uma das áreas onde ocorre o maior número de furtos de objetos de pequeno porte, os preferidos dos infratores. Mas quando as vítimas se recusam a fazer o BO, o trabalho da polícia fica comprometido, pois é com base nesses registros que se identificam os pontos onde há a maior necessidade de policiais na rua. É extremamente necessário tanto o registro, entendeu, para que a gente possa mapear e voltar às políticas de segurança pública e policiamento para aqueles locais onde acontecem os crimes. O Dia de Finados está se aproximando e mais de 500 mil pessoas devem ir aos cemitérios da cidade para fazer aí homenagens aos parentes que já morreram. Além da limpeza, a prefeitura também tem outra preocupação que pode aí mudar uma antiga tradição católica. Sabe qual é? Vamos ver na reportagem. As marcas são de apenas um dos vários focos de incêndio registrados no último mês no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no Tarumã, zona oeste de Manaus. Isso foi o que sobrou de um caixilho de madeira. E por conta da grande quantidade de incêndios no estado, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, responsável pela administração dos cemitérios de Manaus, recomenda que não se acendam velas durante o Dia de Finados. Se possível, não acender vela, transformar essa homenagem aos mortos, aos antepassados, de uma outra forma, com flores, com outras orações, para que a gente tenha sobre controle os riscos de incêndio nesse período. A orientação é uma medida de segurança. Além disso, a limpeza dos cemitérios e a poda da vegetação também foram intensificadas. Tudo para evitar novos focos que se intensificam com a queima de velas. Mas, de um outro lado, existe a tradição religiosa. Para os católicos, acender vela numa sepultura é uma homenagem a alguém que tinha fé em Deus e uma forma de pedir luz para o espírito. Diante disso, mesmo com o risco dos incêndios, há quem não abra mão da crença.
Encontrar um local seguro para acender velas no cemitério é bem difícil. Como dá para perceber, os matos estão quase todos secos, as folhas caem e a gente procurou o corpo de bombeiros. Difícil a situação, né? Sim, com certeza. Nesse período, principalmente esses que antecedem ao dia 2, né, dia de finados, então normalmente a vegetação já está propícia para uma queima e propagação. E as pessoas acabam acumulando velas, como essas daqui, que já vem com a caixa preparada, né? Acabam deixando um amontoado de velas no ambiente. Tem alguma recomendação onde acender vela num lugar como esse? Nesse ambiente com vegetação, toda essa vegetação que ainda não foi queimada é um risco. Então, se tiver algum ambiente com a vegetação que já foi queimada, então o risco já é reduzido. E tem também a questão do cruzeiro, né, que é onde as pessoas procuram, que é em areia, em pedra, que evita justamente essa propagação pela vegetação. O cruzeiro é uma área com chão de areia e uma grande cruz nos cemitérios, muito utilizada por pessoas que não conseguem localizar as sepulturas dos familiares. O local costuma ficar cheio no dia de finados. E para evitar acidentes, uma operação vai ser montada nos cemitérios de Manaus, que devem receber mais de 500 mil pessoas no feriado. Desde as 7 horas da manhã do dia 2, nós estaremos aqui presente na verdade, em 5 cemitérios aqui da capital, com cerca de 100 bombeiros militares, com apoio do SAMU, da CEMUSP, justamente para dar segurança a todos aqueles que vierem aos cemitérios. E as obras ou reparos nas sepulturas para o dia de finados devem ser feitos até o próximo domingo, dia 25 de outubro, domingo agora, hein, gente? Depois desse dia, o fluxo de pessoas aumenta muito nos cemitérios e não será mais permitida nenhuma intervenção no local. Só os preparativos realmente para receber os parentes, né, das pessoas que vão frequentar o cemitério já no dia dos finados. Agora a gente vai direto para a Rádio A Crítica, conversar com o Wilson Lima, que está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Bom dia, Wilson, e bom dia a todos os ouvintes da 93.1. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Tudo bem. A gente acabou de exibir agora uma reportagem que fala dos cuidados, né, que os parentes das pessoas já mortas e enterradas nos cemitérios de Manaus estão tendo nessa preparação antes do finado, e agora não vai mais poder acender vela, ou vai ter restrição em acender vela, né, Wilson? Pois é, vai ter restrição. Para a gente ter ideia do nível que a gente atingiu em função das queimadas e da função dessa fumaça que toma conta da cidade. Agora, as pessoas que forem fazer isso, que forem participar, forem acender vela, a recomendação é que essas pessoas fiquem até o final da vela, até que a vela se apague. Eu fiz muitas matérias nesse período, quando era repórter, então eu observava muito que a concentração de velas e o fogo que ficava no cruzeiro. É o local onde as pessoas que não têm entes queridos enterrados nos cemitérios aqui vão lá para prestar suas homenagens. Então, muitas velas se concentram ali, inclusive a gente já percebeu em alguns cemitérios um carro-pipa circulando exatamente para evitar essa situação. Já houve registro de incêndio, de queimadas em cemitérios, né, em função do fato de colocar ali a vela, de deixar a vela e também da limpeza, né, que o pessoal está indo lá limpar as sepulturas. Aliás, por falar em limpeza de sepultura, o pessoal tem um prazo também, né, para fazer a limpeza da sepultura. É até uma semana antes do dia de finados. 25 de outubro, agora domingo, né? É o tempo que tem para fazer algum reparo, alguma reforma, porque depois o movimento realmente fica muito intenso nos cemitérios. 500 mil de pessoas, né? Muita gente. Muita gente, Wilson Lima. Vamos mudar de assunto agora? Vou chamar o Adeilson, a gente também está ao vivo agora na rádio. Vamos falar aí do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, que finalmente vai ter a alça, né? A alça lateral, o retorno que impede para quem venha do V8 tenha que dar a volta na bola, né? Um retorno que será inaugurado hoje, não é isso, Adeilson? A gente está ao vivo agora simultaneamente na rádio também. Exato, a previsão é que às 9 horas da manhã as duas alças já estejam liberadas para o fluxo de veículos aqui no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Mas a gente observa, Dani, o Wilson e quem nos acompanha pelo Manhã no Ar e também pelo A Crítica Notícia, a outra alça, Alex, vamos mostrar. A alça aqui da General Rodrigo Otávio, vamos só um pouquinho para frente ali, comandante, para a gente observar e mostrar que a alça aqui da General Rodrigo Otávio,
já está liberada. Inclusive, agora há pouco a gente observava alguns motociclistas e mais ou menos uns 2, 3 carros de passeio passando aí, ó, por esta alça da General Rodrigo Otávio. Ontem tinham cavaletes, vamos colocar assim, nesta alça, bloqueando. Agora não, já foram retirados, já não tem obstrução nenhuma e alguns cidadãos, motoristas, motociclistas já estão utilizando, inclusive, esta alça aqui da General Rodrigo Otávio. Diferente da alça ali da Efigênio Salles, que continua aqui, inclusive, com um cavalete que está bloqueando a passagem de pedestres, ou melhor, passagem de veículos e de motocicletas por este ponto. Dani. Quer dizer, então, Adeilson, que a inauguração, digamos assim, né, oficialmente estará aberta, essas duas alças no Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a partir de 9 horas da manhã, mas pelo menos em um deles já é possível utilizá-lo, é isso? Exatamente, exatamente. A da General Rodrigo Otávio, vamos mostrar ali, Alex, de novo, agora sim, de forma mais privilegiada, a gente mostra, ó, não tem nenhuma obstrução aí, ó, na alça da General Rodrigo Otávio. A gente não flagra neste momento nenhum veículo, nenhuma moto passando por ali, mas agora há pouco a gente flagrou sim, não tem nenhuma obstrução nesta alça, ou seja, tem gente que já está passando, mas oficialmente ela vai ser inaugurada, liberada a partir das 9 horas da manhã. Ao contrário da alça ali da Efigênio Salles. Comandante, vamos seguir só um pouquinho ali, comandante, um 360 para a gente mostrar ali que tem inclusive um cavalete do lado direito ali do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, que está obstruindo a passagem para quem vem aqui, por exemplo, da Efigênio Salles e que possivelmente iria convergir nesta alça para dar acesso aqui para a Avenida das Torres. A gente observa agora, tá ali, ó. A Alex vai tentar fechar na alça aqui da Efigênio Salles, está ali, ó. Tem a obstrução lá, Alex. Pode fechar bem na alça ali, ó. Tá ali, ó. 2 cavaletes que estão bloqueando a passagem do condutor que possivelmente queria fazer a conversão aqui, ao contrário da outra alça que não tem nenhuma obstrução por lá, Dani. Obrigada, Adeilson. Então, a gente espera realmente que a construção dessas alças viárias possa ajudar a desafogar o trânsito, né? Tirar ali da bola do Coroado, como é conhecido o Complexo Viário, que necessariamente não precisa fazer aquele círculo todo na bola, que possa fazer o retorno logo no início do viaduto. A gente observou também aqui de cima, inclusive foi uma salientação aqui do comandante Robson Teixeira, e a gente também confirmou, a gente não encontrou sinalização, por exemplo, de indicação para quem vem ali da Efigênio Salles e que de repente quer convergir de novo para Efigênio Salles ou então ir ali para a Avenida das Torres. Nós não observamos, tipo assim, faixas, né, indicativas dizendo, olha, se você vai fazer o retorno embaixo do Complexo Viário, se mantenha à esquerda. O mesmo também a gente não observou faixas indicativas aqui do lado da General Rodrigo Otávio nesta outra alça. É situação que a gente ressalta aí para o Manaus Trânsito também, para a Prefeitura de Manaus. A gente não viu sinalização indicando que tem aí 2 alças, tanto da General Rodrigo Otávio, tanto para quem vem ali da Efigênio Salles. Dani. Obrigada, Adeilson Albuquerque. Daqui a pouco a gente volta com você. E agora eu queria falar com o Wilson. Estava falando com ele lá na rádio, agora eu volto a falar então com o Wilson Lima. Parece uma medida tão simples, né, Wilson? Por que demorou tanto para ser feita? Pois e a gente fala medida simples pela complexidade e pelo tamanho que é a obra. O Complexo Viário Gilberto Mestrinho é a maior estrutura do sistema viário de Manaus, uma obra que custou 41 milhões de reais, obra que foi entregue em 2010. Isso não poderia ser previsto neste projeto, né? Uma medida tão simples, dado a complexidade e o tamanho da obra, né? Só colocar 2 alças. Por que só depois de 5 anos é que isso foi feito? 5 anos e muito engarrafamento, né, Wilson? E muita dor de cabeça. Agora, eu estou preocupado com uma situação, Daniela Sayag. Diga. Estou preocupado aí. Como é que o pedestre vai passar? Tem uma calçada. O presidente do Manaus Trans falou aqui sobre essa calçada.
que permite a passagem aí do cidadão, ela fica entre o retorno e a rotatória, o anel interno ali da rotatória. Eu estou preocupado para saber se não há perigo para o pedestre. E tem outra coisa, quem entra ali para a Avenida Efigênio Salles, ali perto daquele condomínio Sol Morá, perto do CT do Nacional, houve um alargamento da pista, só que não há recuo, não há aquela baia para o ônibus do transporte coletivo. E ainda não vi nenhuma manifestação por parte da SMTU no sentido de construir aquela parada ali. Me parece que aquela parada não é, aquele abrigo não é construído pela SMTU, é pela iniciativa privada, né? Porque eles colocam ali os totem de publicidade, me parece que é isso. Mas ainda não vi nenhuma manifestação nesse sentido de recolocar o abrigo naquele local. Aliás, ainda não colocaram nenhuma placa indicativa do ponto de ônibus e o usuário está desorientado, não sabe se é no mesmo local, se é mais lá embaixo que vai pegar o ônibus do transporte coletivo. E esse negócio, eu tenho a impressão de que vai congestionar, porque logo que você sai da Alameda Cosme Ferreira, sai da Avenida Rodrigo Otávio para entrar ali na Avenida Efigênio Salles, que vai receber todo esse fluxo e vai receber também quem está fazendo o retorno. E ali a entrada para o condomínio, a entrada para o CT do Nacional, a entrada para a Avenida Efigênio Salles e ponto de ônibus. E a produção está me informando aqui, Wilson Lima, que nesse momento que a gente está ao vivo, tanto na rádio quanto no Manhã no Ar, a Prefeitura acabou de mandar uma nota cancelando aí a inauguração desse retorno, que eles vão anunciar uma nova data em breve. Menos pior, né? Porque sem sinalização e sem todos esses pontos que a gente está discutindo aqui no programa, podia, em vez de ajudar, complicar ainda mais, ficar até perigoso. Então, ainda bem que eles reviram essa data de inauguração desse retorno, para quando tiver tudo sinalizado. Eles estão dizendo, inclusive, que vai ser essa semana ainda que vão anunciar. A gente espera que quando seja anunciado, inaugurado e aberto esse retorno, esteja tudo prontinho, né, Wilson? Bom, a previsão era de 60 dias. Já superamos esse prazo. E a gente continua acompanhando, claro. Vamos mudar de assunto agora, Wilson Lima? Você tem um caso de polícia para falar pra gente? Exatamente. É uma situação que aconteceu no bairro Dom Pedro, né? 4 bandidos invadiram uma residência e aí a polícia recebeu uma denúncia anônima, agiu rápido e conseguiu prender esse quarteto. Estavam com 3 armas, o quarteto estava com 3 armas de fogo, inclusive tem essa menina que estava participando. Que absurdo, né? Olha, e todos os jovens, Daniela Sayag, como a gente percebe aí, né? Todos jovens, deve ter 18, 19 anos de idade. A polícia conseguiu prender eles lá no bairro Dom Pedro, enquanto eles faziam essa ação. Inclusive agrediram as vítimas, né? As vítimas que foram atingidas com coronhadas. Que absurdo, realmente, né? Tão jovens como a gente vê pela televisão. Quem está acompanhando pela rádio não viu a foto deles, mas são 4 pessoas bem jovens, uma garota, inclusive. É uma pena realmente. Que bom que foram presos e agora vão pagar, né? A gente pretende que eles realmente venham a pagar por um crime violento. Imagina, invadir uma casa, coronhados. Com certeza. E aí, nesse caso, o maior prejuízo não é material, né, Daniela Sayag? Emocional, né? O susto que você... que os familiares passam, né? E aí vão dormir apreensivos, né? E por muito tempo, né? Por muitos dias, por muitos anos, talvez. Obrigada, Wilson Lima. Prazer falar com você. A gente conversa de novo amanhã. Uma grande quarta-feira para você e também para os ouvintes da Rádio A Crítica. Muito obrigado. Para você também. Até amanhã. Tchau, tchau. Até lá. Conversei com a Daniela. Agora a gente vai conversar com o Márcio Azevedo, que está acompanhando os casos de polícia da manhã dessa quarta-feira e traz informações sobre uma idosa de 78 anos que foi morta durante um assalto no bairro da Betânia. Bom dia, Márcio. Como é que aconteceu isso? Oi, Dani, bom dia. É uma notícia muito triste que chocou todo mundo aqui no Beco Salustiano, onde nós estamos. A idosa, a dona Maria Conceição do Nascimento, de 78 anos, chegou ontem de manhã a Manaus. Ela morava no vilarejo de Altaz Mirim, no município de Altazes, e veio a Manaus para passar por um tratamento de saúde. Ela caiu recentemente e estava sentindo dores e hoje ia ao médico. Mas o que acontece, Dani? Ontem ela estava aqui nessa casa, que pertence a um dos filhos dela, no caso a filha, e havia acabado de receber os netos e parentes que sempre vinham aqui visitá-la. E de repente ela estava lá dentro com a filha, quando bateram na porta, ela abriu
e na verdade não era mais parente. Sim, 2 assaltantes armados entraram, queriam joias, queriam dinheiro, queriam celulares e botaram ela de joelho aqui embaixo, enquanto os bandidos foram para o andar de cima, reviraram tudo, levaram o que podia e na volta, segundo informações da família, que a gente conversou no Instituto Médico Legal, os assaltantes atiraram na Dona Maria, simplesmente atiraram. Ela não reagiu, a filha não reagiu e acabaram assassinando ela, segundo os parentes dela, foi morta na área da cozinha. Foram embora por aqui pelo beco. Ali no final já é a Avenida Adalberto Vale, que é a principal da Betânia, e dali simplesmente eles fugiram e a polícia ainda não faz ideia de onde esses assaltantes estejam. Fato é o seguinte, a família toda aqui está desolada. Aqui morava parentes, nessa casa ao lado moravam parentes, inclusive eles estão aqui em frente, mas não têm condições de gravar entrevista, estão muito emocionados. E agora eles esperam que a polícia coloque a mão nesses bandidos, porque a gente lá no IML conversou com um dos filhos dela, o seu Pedro, e pelas fotos que eles nos mostrou, inclusive essa que passou aí, a Dona Maria é uma senhora, apesar de 78 anos de idade, Dani, muito vigorosa, muito ativa. Inclusive tem uma das fotos que ela está num pé, uma árvore coletando frutos para o neto. Ela vinha para Manaus sozinha, não precisava de ajuda, de familiar, tinha uma vida ativa muito intensa, apesar da idade, e ela não gostava muito de ficar em Manaus, segundo o filho, por conta de barulho. Ela estava acostumada com a tranquilidade lá de onde ela morava. Vinha rapidamente, ficava no máximo uma semana. Infelizmente, dessa vez ela veio e não vai poder voltar. O corpo dela ainda está no Instituto Médico Legal, o velório acontece ainda no dia de hoje, numa funerária ali na Cachoeirinha, e posteriormente vai ser feito o sepultamento. E a família, como eu disse, espera que a polícia coloque a mão nesses 2 bandidos que acabaram tirando a vida dessa idosa sem nenhuma explicação. O que a gente entende que foi na maldade pura. E esse crime de latrocínio, como se trata realmente de um latrocínio, roubo seguido de morte, a gente acredita que deva ficar não com a Delegacia de Homicídios, mas sim com a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, do Dr. Adriano Félix, que deva fazer a investigação desse caso, Daniela. Márcio Azevedo, que absurdo, né? Uma história realmente chocante. Nossos sentimentos à família. Imagina uma senhora de 78 anos ser barbaramente assassinada assim dentro de casa. É algo realmente que revolta, choca todo mundo. Meus sentimentos sinceros em nome da equipe para a família. Márcio Azevedo, então, com as informações de polícia. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Agora eu tenho uma dica para quem está sem emprego e deseja aí se reposicionar no mercado de trabalho. Uma empresa de consultoria realiza nessa sexta, depois de amanhã, um mutirão para ajudar quem está à procura de uma oportunidade e, infelizmente, não é pouca gente nessa época, né? Nós vamos conversar agora com a Thea Morel, que traz todas as informações para a gente. Bom dia, Thea. Como é que vai funcionar esse mutirão, hein? Bom dia, Daniela. Bem, esse evento tem o nome de orientação e vai tentar atender aí mais de 200 pessoas, dando uma série de dicas para que elas possam se recolocar no mercado de trabalho. Entre essas dicas, como você elaborar um currículo corretamente, como você deve se portar nas entrevistas e também como encontrar a vaga certa para o seu perfil de trabalho. E aí, para explicar direitinho como é que vai funcionar essa ação, nós trouxemos aqui o Lucas Gomes, que é analista administrativo e representante do projeto. Bom dia, Lucas. Eu queria que você explicasse assim, todas essas dicas são dadas para quem normalmente comete erros na hora de elaborar o currículo ou de encontrar um emprego, né? E quais são os erros mais comuns? Então, as dicas mais comuns na elaboração do currículo são aquelas relacionadas às informações, muitas vezes divergentes daquilo que nós estamos buscando. Candidatos esquecem o contato, por exemplo, e até mesmo registram informações de conhecimentos que ele ainda não possui. Isso dificulta na busca e no encontro desse candidato no mercado. Quando você fala informações, é mentir no currículo, não pode de jeito nenhum. Não pode. Tem que ser informações claras, né? Informações precisas acerca daquilo que ele realmente conhece, para que a gente consiga, então, identificar o perfil adequado para aquela vaga. Na hora da entrevista, também é preciso você ter uma postura correta ao lidar com a pessoa que está querendo contratar você? Exatamente, o nervosismo às vezes atrapalha bastante, né? Às vezes a apresentação pessoal também conta bastante. E dicas como essa sobre postura, a elaboração do currículo, o processo de seleção em si vão ser ministrados nesse tempo lá de treinamento no projeto Orientação. Agora, quem quiser ter essa orientação, quem quiser saber dessas dicas, como é que deve proceder, quem deve procurar? Vale lembrar que as vagas são
limitadas, né? E nós já iniciamos o agendamento nessa semana. Precisa comparecer na G Group, na Avenida Joaquim Nabuco, registrar o seu nome para que a gente consiga, então, ter um atendimento adequado dessas pessoas que vão estar se encaminhando para esse projeto. Bom, são cerca, Daniela, de 210 vagas. Eu vou passar aqui o endereço certinho, né? A consultoria fica na Avenida Joaquim Nabuco, número 1401, no primeiro andar. Tem também um telefone de contato, que é o 33025637. E o Lucas informou para a gente que são 210 vagas, é preciso fazer o agendamento. Mas se tiver mais pessoas procurando por essa orientação, vai ser aberto um novo mutirão depois. Daniela. Com certeza, dicas valiosas aí de uma recolocação. Obrigada. Até amanhã, então. Agora a gente vai voltar lá para cima com o RC Cop, que já está sobrevoando outro ponto da cidade. E agora volta aqui para o Manhã no Ar. Olá, Deilson, onde é que a gente está agora, hein? Dani, estamos aqui em frente ao SESI, Clube do Trabalhador, na Alameda Cosme Ferreira, zona leste da capital do Amazonas. Pode seguir, comandante Robson Teixeira. A gente veio aqui mostrar que o trânsito está lento, completamente parado a partir do SESI, o Clube do Trabalhador, para quem vai em direção ao Complexo Viário Gilberto Mestre. Nós viemos aqui observar e realmente o trânsito completamente parado. Nós, agora há pouco, estávamos conversando com o Wilson Lima na Rádio Acrítica e agora a gente aproveita para orientar quem está em casa acompanhando neste momento o Manhã no Ar. Você que está pensando em sair da Zona Leste, aqui pela Alameda Cosme Ferreira, não faça isso, porque você vai se atrasar por completo. A melhor opção agora, Dani, para quem vai sair da Zona Leste, é evitar a Alameda Cosme Ferreira, como a gente mostra, com o trânsito completamente parado, e seguir ali pela Grande Circular, ali pela Bola da Samsung, para tentar acessar a Oitis e depois a Avenida Buriti, no Distrito Industrial. Por lá, o fluxo de veículos, se a gente comparar com essa situação aqui, completamente parada, da Alameda Cosme Ferreira, está tranquilinho o trânsito por lá, pelo Distrito Industrial. Então faça isso. Vai sair da Zona Leste, evite a Alameda Cosme Ferreira. Agora a gente chega aqui em frente ao estádio Carlos Zamit, no Coroado. O trânsito também completamente parado por aqui. Mais uma vez reitero, essa lentidão, ela abrange inclusive ali o Clube do Trabalhador até a chegada aqui do Complexo Viário Gilberto Messinho. O trânsito completamente parado, Dani. Então, recapitula aí pra gente. Qual é a dica? Não pegar Cosme Ferreira. A gente vai por onde, hein, Adeilson? Evite a Cosme Ferreira. Você que vai sair neste momento da Zona Leste, vá ali pela Altasmirim, ali pela Bola da Samsung, depois você pega a Avenida Oitis, a Buriti, ali pelo Distrito Industrial. Por lá o trânsito está muito, mas muito melhor se a gente comparar com o trânsito também aqui, ó, da Avenida das Torres, como a gente mostra, e também da Alameda Cosme Ferreira. Alex, vamos subir e mostrar sobre o viaduto aqui, Gilberto Messinho. Olha só como é que está o trânsito também, Daniela Sayag, completamente parado para quem vai em direção à Universidade Federal do Amazonas, em direção ali ao Japim. Pelo Aleixo, aqui pelo André Araújo, o trânsito está bem melhor para quem sai da Alameda Cosme Ferreira, mas para quem vai ali para o Japim, trânsito completamente parado na manhã desta quarta-feira. São 7h12 e é incrível, a gente vem acompanhando, a gente está no ar aí desde as 6h28 da manhã e é impressionante realmente como chega um momento da manhã que para tudo, né, Adeilson? Você fez a entrada anterior daí, a coisa de 15 minutos atrás, estava tranquilinho, como você costuma dizer, e em 15 minutos muda tudo. Então, às vezes, sair um pouco mais cedo de casa não é vantagem realmente, às vezes é melhor ficar um pouco mais e esperar quem pode, né? Quem não tem tanta pressa para chegar cedo ao trabalho, parar um pouco e esperar passar esse momento de rush. Agora a gente tem, que posição é essa? Tem uma moto parada no meio? Explica pra gente o que é isso. É uma moto do agente de trânsito ali, Dani. Mas gente observa como assim, Adeilson? Se faz um viaduto... Né, existe um estudo para que, pelo menos assim a gente espera, né, passa-se anos fazendo viaduto, gasta-se milhões de reais fazendo viaduto, existe um projeto, né, que estuda como é que faz o fluxo de trânsito, aí de repente a gente acha que é melhor botar uma moto no meio de uma das pistas, para quem está descendo aí do viaduto, porque se diminui 2 pistas já é bastante, né, vamos dizer assim, então a gente deixa uma pista só. É isso que está acontecendo nesse momento? É exatamente isso que está acontecendo ali. É a moto do agente de trânsito, ele posicionou ela ali, já que não tem cone, ele
ele coloca a moto dele para tentar desviar, até porque, como o comandante Robson Teixeira sempre se ressalta, né? O condutor vem de uma alegria, 60 km por hora, ali da Efigênio Salles, aí ele sobe, ele disse, eu vou seguir a 60 km por hora em direção a Japi, mas não, ele esquece que na descida do viaduto tem um afunilamento, de 4 pistas a gente pode ressaltar que vai para 2, aí é claro, o condutor que vem a 60 km por hora é frustrado na descida aqui do Complexo Viário Gilberto Messinho em direção à Universidade Federal do Amazonas, devido a essa redução. E a gente observa ali que o agente do Manaus Trans, ele colocou inclusive a moto dele ali, exatamente para tentar desviar e já para orientar o condutor, que ali na frente ele vai ter que afunilar com os outros. Não dá para correr, não dá para seguir com a velocidade que ele gostaria de descer o viaduto Gilberto Messinho em direção à Universidade Federal do Amazonas. Que coisa, hein, Dani? Pois é, então a gente vê aí o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, ali a chamada Bola do Coroado, completamente engarrafada em cima do viaduto. E não é porque tem nenhum ônibus quebrado, não, viu, gente? Nem nenhum acidente de moto, nada que a gente costuma mostrar aqui no Manhã no Ar. É porque um agente de trânsito simplesmente botou uma moto, né, impedindo que as 2 pistas sejam utilizadas e transformando 2 pistas, que já é pouco, em uma só. Só porque logo essas 4 pistas, 2 de quem vem do Aleixo e as 2 de quem vem do V8, essas 4 viram 2, então antes que virem 2, ele já está fazendo virar uma pista apenas para quem desce do viaduto, e aí depois a gente vai questionar aí do Manaus Trans se esse procedimento aí é correto, é padrão, né? Porque pra gente parece meio estranho. Obrigada, Adeilson, a gente volta mais tarde com você. Até mais. E a manchete do jornal A Crítica é: empresários pressionam deputados. A reportagem fala sobre a manifestação de lojistas que pretendem ir à Assembleia Legislativa hoje para pedir abertura de um diálogo com parlamentares sobre o aumento do ICMS, que subiu de 17% para 18%. A gente vai ver esses e outros destaques da edição de hoje com a Aruana Brianês. Pois é, Dani. Lojistas da cidade prometem invadir a Assembleia Legislativa hoje para reivindicar a revisão da lei que aumentou o ICMS de 17% para 18%. Eles alertam que o aumento de 1% no imposto significará 6% para o consumidor final, complicando um cenário já estremecido pela crise. O movimento, batizado de Mais Amazonas, Menos Imposto, pede a abertura do diálogo dos poderes legislativo e executivo com a classe empresarial, para tentar resolver a queda de arrecadação com medidas que não ameacem empregos no comércio. Todos os detalhes desta queda de braço estão na edição de hoje, que já está nas bancas, e mostra também uma receita tradicional para combater o mal-estar provocado por essa fumaça que tem incomodado os moradores de Manaus. Nossa reportagem foi até o mercado municipal e descobriu que cresceu muito a procura por plantas medicinais que auxiliam quem tem problemas respiratórios. São banhos e garrafadas feitos com ervas da floresta e que estão à venda lá, no Mercadão. E a edição de hoje fala de tradição, mas também está bem moderna. Sabe qual é a nova onda das cantoras pop? Virar personagem de jogo de celular. Tem artista ganhando muito dinheiro com isso. E os fãs se divertem com games em que as missões vão desde produzir um super show até fugir dos paparazzi. Tudo sobre esses games e muito mais em A Crítica. Já está nas bancas. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, o Ralph Assayag, que vai conversar agora com a gente sobre esse encontro aí de comerciantes e parlamentares para discutir o aumento do ICMS, além de falar sobre o período de crise e o setor que o setor vem enfrentando nos últimos meses e também alternativas aí com a expectativa para esse fim de ano. Bom dia, Ralph, é um prazer te receber aqui no Manhã no Ar. A mesma coisa está aqui mostrando a todos os seus ouvintes, né, telespectadores, do que está acontecendo na nossa cidade. Obrigadíssimo, Ralph. Esse aumento vai de 17% para 18%. Então, está previsto o aumento de ICMS, 1%. Mas, na prática, esse aumento pode ser 6% ou até mais para o consumidor. Por quê, Ralph? Eu acredito o seguinte, que primeiro nós deveríamos ter tido uma conversa maior, nós deveríamos ter mostrado, o governo deveria ter levado a um debate para convencer ou pelo menos para mostrar o que ia acontecer.
e de repente nós fomos pegos de surpresa, aonde um aumento de 17% para 18%, que a princípio é 1% só, porém o que nós estamos brigando não é pelo empresário. Por quê? Porque o empresário vai repassar. Não tem como segurar o valor esse custo, de 6% mais. A nossa preocupação é que quando chegar no início do ano, que dia 1º de janeiro, que mudaria, que aí passaria a ter esse 1% a mais, vai chegar ao consumidor mais 6%. No momento onde nós estamos passando uma queda de venda. Quando você cai a venda e você aumenta o imposto, automaticamente as pessoas perdem o poder aquisitivo de fazer compras e a queda pode ser maior. Então nós acharmos que deveria ter sido essa conversa. Acharmos também que os nossos parlamentares deveriam ter também buscado um momento de ter pelo menos comunicado, dito que ia acontecer. Fomos pegos de surpresa, estamos conversando. Eu sei que o governador está tentando fazer algo para que não aconteça o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, onde o Estado está quebrado, onde não tem uma série de ações que deveriam ter, melhoria de escola, segurança, não tem lá. E isso atraso de salários, atraso de salário é um problema muito sério. Mas eu acho que entre muitas cabeças, como o próprio Assembleia, os próprios empresários, nós poderíamos tentar chegar a um denominador comum para diminuir esse impacto. Porque fora isso, o que vai acontecer? Quando for no dia 1º de janeiro, nós vamos receber os 6%, porque vai mudar, vamos repassar para a população, que não tem jeito de mantermos esse imposto, nós somos simplesmente um arrecadador do Estado ou da União. Agora, só que aumenta com isso, Daniela, também os impostos paralelos que vêm, PIS, COFINS, tudo do governo federal, porque quando nós vendemos, nós pagamos isso. Então o produto fica mais caro, automaticamente esses impostos também vão ser pagos também junto com o ICMS. Isso que eu ia te perguntar, na verdade 6% é o mínimo que se espera, né? Mas para produtos que vêm do Nordeste pode ser maior para São Paulo? Vai ter uma mudança de alíquota exatamente onde eles querem acabar com a briga fiscal do Brasil inteiro, por isso que está acontecendo isso. Nós já temos hoje 14 estados que estão com 18%, eram 17%, passaram para 18%, tem alguns estados que disseram que não vão fazer isso, porém, quando nós formos comprar produtos do Nordeste, esses valores da diferença de alíquotas que vão acontecer, vai acontecer um aumento em torno de 10% a 12% a mais nos produtos que nós comprarmos do Nordeste. Por exemplo, um produto que pode sofrer isso? Olha, praticamente a parte de calçados todos nós compramos no Nordeste, a parte de confecção todos nós compramos do Nordeste, porque são grandes produtores de calçado, de confecções. Esses lojistas estão muito preocupados porque suas vendas caíram e com isso poderão cair muito mais. Geralmente o início do ano é um início muito duro para todos, todos os anos são. Com a crise que nós estamos passando, com o aumento desses produtos, como é que nós vamos sobreviver lá na frente? Então essa é a briga que nós estamos fazendo. O telespectador tem que entender que a briga do comerciante, do empresário que está indo lá, está discutindo dentro da Assembleia hoje, é uma briga para que não repasse esse valor preço para o consumidor. Para o consumidor. É essa a briga que nós estamos falando. E aí faça a roda girar ao contrário, né? Porque a gente sabe que é uma dinâmica, as pessoas têm que ter o dinheiro circulando para poder comprar mais. Então, se no momento de queda de venda, justamente se tem um aumento de preço, desincentiva a venda. Eu acredito que o secretário de Planejamento deveria ter tido um pouco mais de habilidade de ver outros processos, que ele planeja o futuro e repassa para a Cefaz e a Cefaz ao governador, e o governador poderia estar melhor orientado para a Secretaria de Planejamento para que a gente pudesse arranjar fórmulas de não perder receita do Estado, que ela vai perder receita, não perder receita do Estado, mas arranjar uma outra fórmula que a gente não tivesse que repassar ao consumidor esse vulto em relação ao aumento que vai tirar o poder aquisitivo de cada um. É tipo o seguinte, se você recebe R$1.000 de salário, no dia seguinte, você vai receber 6% a menos. Por quê? Porque tudo que você está comprando... Mantendo as mesmas despesas. Mesma despesa. Inclusive, a gente estava falando aí de venda, né, baixa, de comércio. As vendas do Dia das Crianças, a gente sabe que era uma esperança de melhoria do comércio. Não vieram. A gente preparou uma reportagem sobre essa questão aí do comércio e como é que vai se lidar agora, né, para os próximos meses antes do Natal. Vamos ver então a reportagem. Quem nega um presente para uma fofura dessa? Ele que escolhe. Não tem preço. Nessa idade não tem preço. Então, para ele vale, não tem crise? Não tem crise não. O pequeno Levi, de apenas 2 meses, é uma exceção. É que com a crise não está dando para escolher.
Até aquele sapato desejado, você olha, olha e pensa: será que dá para levar? Eu tenho que ver o preço e as condições que cabe no bolso. A crise explica a economia forçada do cliente e preocupa os empresários. Isso porque até o Natal, que é a data mais robusta para o comércio, deve sofrer os impactos. O faturamento para este ano, algo em torno de 8%, não será alcançado, segundo a própria Câmara de Dirigentes Lojistas. Com isso, fica difícil chegar a uma loja perto do fim do ano, do Natal, olhar para aquela roupa nova e levar sem antes pôr na ponta do lápis. A preocupação dos donos de lojas também é reflexo do Dia das Crianças. Os empresários esperavam faturar 1% na comparação com o ano passado, mas tiveram um prejuízo de 1,5%. Nessa loja de calçados, o gerente procurou alternativas para melhorar as vendas. Fazendo promoção de alguns calçados infantil, né? Como você tem visto aí, os adesivos, os balões. E graças a Deus a gente está conseguindo, entendeu? Chamar o cliente para dentro da nossa loja. Essa vendedora é mais ousada. Ela prefere logo partir para o ataque. Tem negócio de crise aqui no lojão não, mano. Tem que ter promoção e usar o psicológico. Você vai e puxa o cliente pelo braço. Vai mesmo. Mas atenção, mesmo que a proposta seja tentadora, o economista faz um alerta. Pesquisar bastante, ponderar os gastos, ter muito cuidado ao utilizar cartão de crédito para que em 2016 ele entre o ano com o pé direito. É o que todos nós queremos, né, Ralf? Mas a Confederação Nacional do Comércio prevê aí uma queda de 4% nesse fim de ano. Essa é uma projeção nacional. A gente já tem uma expectativa se vai cair, o quanto vai cair as vendas no fim do ano em Manaus? Daniela, geralmente a gente procura, a maior preocupação é a contratação de pessoas. Nós temos feito o nosso dever de casa do comércio, com certeza. Primeiro, no final do ano nós contratamos mais de 8 mil pessoas. Segundo, nós abrimos novas vagas, abriram em torno de 480 lojas no final do ano passado. O dever de casa do comércio foi feito. Agora o governo federal, o estadual tem que trabalhar para também fazer seu dever de casa em corte, em ajuste, em organizar como fosse uma empresa. E o que a gente está verificando é o 8%, que geralmente entre 8% e 9% é o crescimento do Natal, esse ano não vai ser dessa maneira. Nós estamos desenhando um crescimento no máximo de 4%. Que já é uma boa notícia, né? Quando você está falando em queda... Mas acontece que nós desenhamos também o Dia das Crianças com 1% de crescimento e tivemos um resultado negativo de 1,5%. Isso nos preocupou, porque todo o trabalho de ampliação, de pesquisa, também reverteu ao contrário. E o que a gente está fazendo muito é o cuidado com a contratação. Ano passado, como eu já falei, nós contratamos 8 mil pessoas. Temporários, né? Temporários. Esse ano, na previsão, não passa de 3 mil. E isso nos preocupa muito, porque quanto menos gente contratada, quanto menos venda tenha, menos se contrata e menos tem poder aquisitivo para comprar. Menos dinheiro circulando, Menos dinheiro circulando. E o imposto, foi bom você falar desse jeito, que o imposto também retira de circulação o dinheiro também. E quanto menos circular dinheiro, mais problema, menos venda e mais demissão. Esse é o foco, porque se o governo aumenta para a gente, nós já repassamos. Mas quando nós temos contratações menores, isso preocupa como acontece dentro do Distrito Industrial, onde quase 25 mil pessoas já foram demitidas. E nós ainda estamos acreditando, ainda existe lojas inaugurando, pontos inaugurando, porque neste momento nós temos que fazer algo para fazer essa contratação. Então, é muito preocupante. Eu acho só que o governador deveria pensar de maneira diferente. Eu acho que quem está levando as notícias ou a fórmula de fazer poderia ser um pouco mais discutida para que a gente não tivesse esse aumento do ICMS. Agora, você sabe, Ralf, essa semana eu conversei com o Nelson Azevedo, que é vice-presidente da Federação das Indústrias, e me parece, pela conversa que eu tive com ele aqui no Manhã no Ar e agora com você, que a situação do comércio ainda é menos pior, menos ruim do que da indústria, porque lá ele me disse que não vai contratar, na verdade não contrataram ninguém, que normalmente também tinha aí uma mão de obra terceirizada na fabricação, porque os estoques estão altíssimos. 3 mil pessoas, o esperado era 8 mil, 3 mil, uma queda grande, né, para quase um terço do que normalmente se contrata. O que as pessoas devem fazer para buscar esses 3 mil postos? Olha, primeiro vai ser uma exigência muito maior de quem vai ser contratado. Tipo, no final do ano passado, nós não tínhamos nem pessoas para contratar. Tinha vaga, mas não tinham pessoas para contratar. Então, você vai diminuindo a telha de
de pedido, tipo, eu quero com segundo grau, que tenha informática, que tenha isso, que tenha aquilo. Cada vez mais qualificado. Aí o que é que aconteceu no ano passado? Nós estávamos pegando com segundo grau, com o primeiro grau, nós estávamos pegando pessoas, nós estávamos preparando as pessoas para poder trabalhar, porque não tinha pessoas, não tinha funcionário, não tinha gente. Nesse ano vai ser totalmente o contrário. Quem não tiver o seu segundo grau, quem não tiver informática, quem não tiver preparado para entrar no mercado de trabalho, não vai entrar. O funil Porque é o funil vai ser maior. muito restrito. Nós vamos estar com um filtro imenso para poder fazer a contratação. Então é mais um problema para quem não tem qualificação no mercado. 22 mil pessoas, segundo a Federação das Indústrias, foram demitidas, saíram do distrito esse ano. Quer dizer, tem uma mão de obra aí disponível o distrito imensa. tem um problema muito grande, que as empresas são multinacionais e que elas se deslocam conforme a situação. Quando verificaram que há uma descompensação federal em relação aos impostos, tipo Suframa, nós não temos um superintendente até o dia de hoje. Quase um ano com o interino. Um ano, um absurdo. E as empresas que querem vir para o Brasil e querem vir para Manaus, olham, puxa, mas no Brasil não tem comando. O que é que estão fazendo? Estão saindo daqui para o México. Uma empresa que infelizmente está saindo, a Microsoft, saindo do Amazonas, quando outras começam a olhar uma grande empresa dessa, saindo, começam a rever o seu conceito. Exatamente, pisa no freio, E para uma né? fábrica sair, a gente pensa, puxa, mas tem uma fábrica aqui de 10 mil metros de galpão, ela sai em um mês. Isso preocupa demais a gente, porque ela modifica, ela vai para o México, ela vai para onde estiver dando resultado. E aí, o que acontece? São Paulo puxa, dizendo, puxa, eu tenho porto, eu tenho volume, eu tenho tudo que você quer. Tem um mercado consumidor do lado, né? Exatamente. Ralf, para a gente finalizar, eu queria voltar ao assunto do início da nossa conversa. Hoje vai ter, então, vamos chamar assim, de uma manifestação, né? Alguns lojistas, de forma independente, vão até a Assembleia às 9 horas da manhã. Não digo independente, Daniela. Está sendo organizado pelas entidades. A Câmara faz parte, por exemplo? Lógico, nós temos que estar lá. O que acontece? Dentro dessa estrutura, nós temos a presidência da Federação e temos a presidência da CDL Manaus. Certo. Dentro da estrutura da nossa confederação, quem vai à frente disso é a federação. Certo. E vai estar lá o presidente, vai estar lá os seus diretores, vai estar lá discutindo também o assunto. Se ele já é atrasado, se ele não é atrasado, nós vamos estar mostrando. Porque quando nós elegemos os nossos deputados estaduais, eles têm que entender que nós votamos acreditando neles. Se eles passaram uma medida que é contra toda a população, que sofra a consequência também de ter votado nela. Apenas 4 deputados votaram contra. Vocês acreditam, essa manifestação, essa conversa, vocês procurarem de maneira massiva, conjunta, a Assembleia hoje às 9 horas da manhã, isso pode ter um efeito prático, já que já foi votado, ou é mais simbólico? Não, eu acho que tem que ser os dois, mostrando que a população lojista toda do comércio é contra um aumento desse, mostrando aos deputados que deveriam ter tido, no mínimo, uma conversa para dizer, puxa, nós vamos votar, mas nós vamos chamar primeiro a classe toda para poder dizer o que vai acontecer. Nós não fomos chamados de nada, ao momento algum. E o que eu digo só, nós acreditamos no governador, continuamos acreditando, porém, eu acho que o governador está sendo levado o seu posicionamento com a Secretaria de Planejamento de maneira errada. Ele poderia estar ouvindo as classes para tentar arranjar uma maneira de resolver o problema. E isso, Daniela, o que está acontecendo... Repassar o problema não é solução, Não é solução. E o que vem acontecendo, que eles também teriam que estar fazendo esse levantamento, é a inadimplência, que nos preocupa muito. Pela primeira vez, nós tivemos um mês com 3,8 de inadimplência, onde nós tivemos mais de 60 mil pessoas em um único mês com inadimplência. Nós estamos entrando numa campanha que começou agora no dia 15 de outubro. A campanha geralmente ela é de 30 dias, nós já estendemos até final de novembro. Campanha para regularizar as contas. Regularizar as contas, porque uma inadimplência desse jeito vai trazer menos venda no final do ano. A pessoa está com, como chama, o nome sujo na praça, não consegue fazer crédito. E tudo, não vendendo é demissão e fechamento de loja. É como eu falei, a roda girando ao contrário, né? Girando ao contrário. Então, acreditamos no governador, esperamos que ele repense, esperamos que o secretário de Planejamento, que é onde leva o que deve ser feito num contexto tanto de corte quanto de receita, leve para a Secretaria de Fazenda planejamentos prontos que não atinjam tanto a população como a redução de poder aquisitivo e, com isso, nós vamos ter, com certeza, uma queda de venda no mês de janeiro.
Ralf, muito obrigada. Eu conversei com o Ralf Sayag, que é presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, e a gente espera realmente que na próxima sua visita aqui no Manhã no Ar a gente tenha notícias melhores e que pelo menos essa aí dos 4% de aumento, das 3 mil novos postos de trabalho temporário no comércio, se realizem até dezembro. Sem dúvida nenhuma. A gente espera, como sempre fizemos, e eu friso, o comércio fez sempre o seu dever de casa na contratação, no pagamento dos impostos, nas novas máquinas que agora tem de online com a Secretaria de Fazenda, sendo pioneiro a nível Brasil, mas também o comércio não pode sofrer, não tendo, com um reajuste desse, e a população do estado do Amazonas sofrendo também. Que no final das contas, quem paga a conta, né? Com certeza. Obrigada, Ralf Sayag, pela entrevista. Até a próxima. Eu agradeço. Agora a gente vai falar sobre uma matéria de comunidade. A nossa equipe recebeu uma denúncia lá do Novo Aleixo. Os moradores reclamam da falta de pavimentação na rua. Nós fomos lá acompanhar de perto essa situação e constatamos que é realmente uma situação de descaso. Essa é a Rua Juma, no bairro Novo Aleixo, se é que dá para chamar de rua. É aqui que há 15 anos Dona Lucileide mora. Ela diz que o problema é antigo. E quando é no inverno a gente sai com a sacola que é no pé. E aqui só entra, só cobra. E aqui nós é que paga esse que é para limpar. Porque aqui nunca passou, nem ninguém quer para limpar aqui. Pelo caminho, muito mato, esgoto a céu aberto e sinais de queimadas. Dona Elisama conta que atear fogo é a única alternativa, já que o carro de lixo não passa no local. Olha, é difícil, né? O transporte não tem como chegar até aqui, lixo também não. E agora, ainda mais nesse período agora, o pessoal joga lixo aqui, a gente faz queimada, infelizmente tem que fazer isso, porque senão é bicho, é podridão, ó. Não tem como passar ali também. Já foi várias vezes vindo o carro para parar aqui da prefeitura, os carros param aqui, vem, diz que vai ser feito, aí passa 3 dias, 2 o trator parado, a fiscalização da prefeitura passa até aqui, olha, aí diz assim, não, estão trabalhando, né, tá o carro parado, tira a foto e leva bonito para lá, mas não estão fazendo nada. Os moradores também convivem com a falta de segurança. Polícia de uma vez ou outra, passa, uma vez quando nós mesmo denunciamos, liga pelo celular, o 190, eles circulam, mas não tem como entrar, porque as ruas estão danificadas, né? Não tem como o carro entrar nessas ruas. E nós, claro, entramos em contato com a Seminf, que informou através de nota que vai enviar uma equipe até esse local para tentar resolver o problema e a gente, lógico, acompanha. Estamos de volta aqui no Manhã no Ar para ir direto para o estúdio do Craque na TV, onde a Carol Queiroz já está lá aguardando a gente. Carol, as 2 de rosa hoje, outubro rosa, é isso? Pois é, você viu, já que o outubro é rosa, a gente vem de rosa também para homenagear as mulheres, né? É isso aí. Bom dia, Carolzinha. Conte lá as notícias do esporte. Vamos lá, Dani. Olha, em mais um jogo da Copa Amazonas, o Manaus venceu o Holanda por 3-0 e deixou praticamente garantida aí a vaga na final da competição, viu? A partida foi disputada na noite de ontem no estádio Carlos Amit, lá na zona leste da cidade. De um lado, o Holanda precisando vencer para espantar de vez a goleada sofrida diante do Fast. Do outro, o Manaus Futebol Clube buscava uma vitória para se garantir na final do torneio. O jogo até começou disputado, com os dois times se estudando muito. Logo aos 17 minutos, Clailson recebeu o cruzamento de Pelezinho e de cabeça abriu o placar. Aos 22 minutos, Silva ganhou de Tyson pela direita e cruzou rasteiro para Cleilson escorar para o gol, 2-0. O terceiro foi marcado aos 22 do segundo tempo. Meireles aproveitou a rebatida da zaga e chutou forte de fora da área. 3-0. Os torcedores do Holanda ainda reclamaram bastante de 2 pênaltis não marcados pelo árbitro, mas não adiantou. Com a vitória, o Manaus Futebol Clube está invicto com 9 pontos e mesmo não jogando na próxima rodada, o Gavião do Norte ainda assim pode se classificar para a grande final. Para isso, basta torcer para que o Fast vença o Nacional Borbense. Já o Holanda foi eliminado da competição. O time levou 10 gols em 2 jogos e não marcou nenhum.
Tá certo, o Copa Amazonas chegando na reta final e a gente acompanhando tudo, é claro. Agora, olha, a crise chegou também no esporte, viu? Agora só tem direito à alimentação na Vila Olímpica de Manaus os atletas de fora da cidade. O anúncio causou indignação e pegou muita gente de surpresa. O Amazonas é uma referência no mundo das artes marciais. E na luta olímpica, em especial, não é diferente. Os atletas da região e de fora têm toda uma estrutura na Vila Olímpica para treinar e se dedicar à modalidade. Porém, na semana passada, um baque na vida desses atletas. O governo do estado decidiu cortar a alimentação desses lutadores que moram na vila. A crise veio, nós tivemos que fazer os cortes e, infelizmente, eu sinto muito, infelizmente, nós tivemos que tomar essa medida. Ainda tem aqui dentro do hotel da Vila Olímpica, hospedados e com alimentação, café, almoço e jantar por conta do governo do estado, 21 atletas de 6 modalidades. Esses atletas são oriundos do interior do estado, né? Também de outros estados, como de Roraima e Pará. Valdeci Silva foi um dos atletas prejudicados. O lutador faz parte da seleção brasileira de luta olímpica. Quer dizer, então, que essa alimentação não faz falta. A alimentação é só para quem é de fora do estado, quem é de fora da cidade. Quer dizer, então, seu secretário, seu governador, que atleta de casa não tem valor nenhum. Quem também não ficou satisfeita com a decisão foi Daiane Martins. Eu acho errado o que fizeram com a gente, tirando nossa alimentação. Porque isso aqui, a gente está aqui, mas é pelo amor, mas também a gente tem que ter pelo menos uma ajuda, né? Desde janeiro deste ano, a Vila Olímpica de Manaus funciona sem técnicos contratados. A demissão foi decorrente da mudança de gestão da secretaria. O plano era lançar um edital para contratar novos profissionais. A previsão era de, no máximo em junho, ter novos contratados. A partir de fevereiro do ano que vem, o governo do estado conseguindo melhorar a sua arrecadação, né? O próprio governo federal repassar recursos. Nós estamos com problemas de recursos, de repasses federais também aqui para o esporte. Então, assim, que as coisas melhorem e ter resultados satisfatórios para o nosso estado. Situação lamentável, né, Dani? Como é que corta a alimentação do atleta de alto rendimento? É algo que a gente não consegue compreender. Por que a pessoa que vem de fora tem direito à alimentação e quem está aqui não tem? Sendo que muitos desses atletas, Dani, vivem só do esporte. Eu acho que muita gente não tem noção do quanto essas pessoas ganham. É praticamente nada, é menos uma ajuda às vezes de custo, que o salário né? mínimo. É uma ajuda de custo. Então, assim, para você pagar aluguel, muitas vezes mora sozinho, tem as contas, né? Muitos ajudam a família também. E agora, sem alimentação, para um atleta de alto rendimento, que defende a camisa, que defende a bandeira do estado, é realmente algo que deixa a gente muito indignado. Provavelmente o que aconteceu é o seguinte: os atletas que vêm de fora, partiu-se do princípio que quem mora aqui tem algum apoio de familiar, pode comer na casa da mãe, de uma tia. Quem vem de fora já tem outras despesas e não teria essa ajuda. Mas a gente sabe exatamente o que você falou, que na verdade isso não é padrão para todo mundo. Tem muita gente que, pelo contrário, tem que ajudar, não só não tem ajuda da família, como tem que ajudar a sustentar a sua família, né? E a gente sabe que pesa, sim, a despesa de alimentação no bolso, sobretudo de atletas como esse, que precisa ter uma alimentação saudável e que é mais cara, né? Uma alimentação diferenciada. Tá difícil, viu, Dani? A crise chegou mesmo no esporte. Depois, é no Bolsa Atleta, é na alimentação. E depois ainda exige, assim, vamos manter o rendimento. Como é que consegue, né? Manter resultados, bons resultados, sem ajudas tão básicas, né? Pois é, infelizmente é assim, e a gente vai acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos, né? Dessa novela toda aí no esporte. Como eu falei ainda agora, Bolsa Atleta, é alimentação, vamos ver no que é que isso vai dar, né, Dani? Agora, olha, vamos mudar um pouquinho de assunto. Você sabe que a corrida, né, é um dos esportes que mais conquista adeptos em todo o mundo, e apesar de simples, ela requer cuidados, né, Dani? Principalmente na hora de escolher um bom tênis, uma roupa adequada. Você sabia disso, né? Sabia, não pode correr de qualquer jeito, não. Pois é, então a gente vai ver algumas dicas agora, vamos lá. As corridas caíram no gosto popular. Em média, 2.000 pessoas participam de eventos que levam os corredores para as ruas de Manaus. Segundo a Federação de Atletismo do Amazonas, isso representa um aumento de 25% em relação ao ano passado. Quem é adepto da modalidade garante que o exercício é um vício do bem e os especialistas confirmam os benefícios que vão muito além da perda de peso. A prática é recomendada também para melhorar a ansiedade, a tensão do dia a dia,
Ajuda ainda na qualidade do sono e na capacidade cardiovascular. É por conta de todas essas vantagens que a corrida tem despertado o interesse de tanta gente por aqui. Mas para quem quer começar, é preciso estar atento. Não basta sair por aí correndo, não. Você precisa saber como está seu corpo, seu coração. Um cardiologista, ele vai fazer um teste de esforço, vai liberar você para atividade física. A nível de material, o que é necessário? O tênis deve fornecer um solado que amorteça o impacto durante a caminhada, durante a própria corrida. Tem a roupa também, uma roupa que possibilita a transpiração, a perda de líquido e não a retenção. Esse casal reconhece que para ter bons resultados é preciso investir em alguns acessórios esportivos. E tudo tem um custo. As proteínas que a gente precisa tomar, os energéticos, o tênis de qualidade que a gente precisa ter. E esse aumento no número de corredores tem aquecido o mercado. Em Manaus é possível encontrar tênis modernos e com alta tecnologia para cada modalidade de corrida. E o preço varia bastante. Pode chegar a R$1.000. As marcas elas desenvolvem suas tecnologias. Por exemplo, algumas com gel, outras com placas de poliuretano, molas, bolhas de ar. Com tanta opção no mercado, Marco passou um bom tempo procurando para decidir qual levar. Eu presto atenção no conforto, nos detalhes da costura do sapato, se ele tem a tela para o tênis não ficar aquele mofo nele, né? Ele fica sempre ali com aquela telinha que dá aquela respiração dos pés, né? As roupas também estão ganhando tecnologias especiais. Essa camisa é recomendada para corridas à noite, pois brilha no escuro. Já esta outra promete proteger do sol. Tecidos que vêm com tratamento UV. Temos, por exemplo, acessórios como o manguito, né? É uma peça como essa aqui, que ela, além de comprimir a musculatura, né, do braço, deixa o braço livre, né, protege também contra as queimaduras dos raios solares. Seja para corredores da noite ou do dia, os comerciantes sabem que já tem público fiel aqui na cidade. Afinal, o estilo de vida saudável é uma tendência mundial. E quem começa a correr diz que depois o difícil é parar. Agora me sinto outra pessoa e a meta é essa, continuar sem parar. Vira vício mesmo, né, Dani? Verdade, Carol. E moda, né? Tem muita gente que acha que correr aí tem que estar engajado, tá na moda, mas na verdade não é só isso, não. Tem uma questão técnica mesmo, sobretudo do tênis na pisada, que tem que tomar cuidado. Porque causa impacto, né, Dani? É uma atividade de impacto, então tem que prestar muita atenção ali, pode dar problema no joelho e tal, nas articulações. É preciso estar bem atento a isso, escolher o tênis adequado. Aliás, eu tô junto com o Marco, que a gente viu na matéria, horas ali na frente, ó, difícil é escolher, porque a variedade é muito grande, tem para vários tipos de bolso, viu, Dani? E aí é só escolher, conversar com o vendedor direitinho, procurar sempre o médico, orientação médica, aquilo que a gente sempre fala e depois, ó, correr pro abraço. E para uma vida cada vez mais saudável. Obrigada, Carol. Beijo para você. Beijo, Dani. Tchau, tchau. Até amanhã. E ontem à tarde, os idosos da Fundação Dr. Thomas receberam uma visita muito especial. Sabe de quem? De cães terapeutas. É isso mesmo, cães terapeutas. O contato com os animais tem ajudado no tratamento de doenças como a depressão. É a pet terapia. Vamos ver a reportagem. Um encontro cheio de alegria. Cadê meus colegas, meus coleguinhas? Cadê? E nem foi preciso enxergar para sentir o bem que essa turminha faz para idosos como Dona Salete. Eu tiro foto com eles assim, boto perto do rosto e ele bate. Gosta muito? Gosto. Eu acho tão legal ele perguntando, a Sassá está aí? Olha aí. Alfredo, Emily, Apolo e Luke são cães terapeutas. A missão deles foi alegrar a tarde de visitas dos pacientes da Fundação Dr. Thomas. A visita é realizada uma vez por ano. Eles até fizeram apresentações. Interagiram com eles. A ação faz parte de um projeto conhecido como Pet Terapia. É quando os animais são utilizados no tratamento de pacientes internados. Brincando com eles, os sintomas e os incômodos do tratamento são deixados de lado. Mas não é só isso não. Essas fofuras ajudam a melhorar a saúde do coração. A pessoa fica
relaxada, menos estressada. Tudo isso vai equilibrar o sistema imunológico, que vai promover a cura ou a melhoria de sintomas de várias doenças. A PET-terapia também ajuda pacientes com mal de Alzheimer, uma doença que leva à perda da memória ao longo dos anos. Que é o esquecimento, né? Faz com que eles voltem a lembrar. E esse amor faz também trabalhar os movimentos, que aí nesse caso eu trabalho os movimentos motores deles, né? Do idoso. Já vendo que eu estou chorando? Eu me lembro do meu passado, quando eu era nova, eu criei muito cachorro. Eu tinha um pretinho igual aquele, o nome dele era Kissy. Todo mundo sente saudade? Ah, eu demais. E não é pra menos. Com um amigo desses, difícil foi ficar sem sorrir. Muito fofos, não é isso mesmo? A gente tem que incentivar cada vez mais a qualidade de vida e sermos felizes. Então vamos ser felizes nessa quarta-feira. A gente se despede por aqui desejando uma ótima quarta para você e lembrando que agora você tem aqui na TV A Crítica Record o Fala Brasil, logo depois, hoje em dia, às 11, Magazine e meio-dia, Alô Amazonas. E a gente se vê, eu e você, aqui no Manhã no Ar, amanhã às 6h30. Tchau, gente. Até lá. Os aparelhos auditivos Bernafon com tecnologia Channel Free apresentam maior rapidez na análise do som, proporcionando melhor compreensão de fala, qualidade e conforto auditivo. Tecnologia exclusiva e de última geração.